Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o Salmo 90. Te convido a abrir aí comigo na palavra do Senhor no Salmo 90. O título desse salmo é Oração de Moisés, homem de Deus. Diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Me acertar na cadeira aqui. Meus irmãos, esse é um salmo de Moisés. E é um salmo que, ao que tudo indica, ele já está ali na parte final da peregrinação. Ele já caminhou muito tempo, ele já viveu muito tempo ali no deserto com o povo. E a gente sabe que aquele tempo de peregrinação aí durou cerca de 40 anos. E ele ora rogando a Deus que abençoasse o povo e desse ao povo, né, um coração sábio que soubesse contar os dias. Ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E o próprio salmo em si, Moisés, nesse salmo, ele já nos revela algumas questões que precisam estar na nossa vida, no nosso coração, para que tenhamos um coração sábio. Ele pontua algumas questões aqui que são muito preciosas para a nossa vida. A primeira delas é que um coração sábio, na verdade, tem que aprender a reconhecer a grandeza de Deus. Ele faz um contraste aqui entre a grandeza de Deus, a eternidade de Deus e a limitação humana. E ele começa apontando justamente a grandeza de Deus. Ele diz: o Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então essa é uma lição preciosa, irmãos. Não podemos passar pela vida sem aprender isso. Uma vida que viveu vários anos e morreu sem aprender a reconhecer a grandeza de Deus, não aprendeu a lição mais importante que deveria aprender. A outra lição preciosa para que tenhamos um coração sábio e que Moisés aqui revela para nós é aprender também sobre a limitação humana. Esse contraste aqui é muito claro, né, entre quem Deus é, a sua grandeza, a sua eternidade e a nossa limitação enquanto seres humanos, o quanto que a nossa vida é efêmera. E ele diz aqui: olha, Senhor, nós somos consumidos pela tua ira, né? Nós somos como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Diz: os nossos pecados, as nossas iniquidades, Senhor, estão aí, né, diante de ti. Até os nossos pecados ocultos, o Senhor os enxerga.
E é interessante que ele vai dizer aqui que todos os nossos dias sobem a 70 anos, vão abrindo vigor 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Sabe por que ele está dizendo isso? Ele não está fazendo aqui, obviamente, uma declaração que se aplica à humanidade de forma universal. Ele está refletindo, muito especificamente aqui, a realidade dele enquanto povo de Israel. Porque eles saíram ali com uma geração adulta e uma geração de infantes e de jovens, né? Mas tinha uma geração ali adulta. Essa geração adulta, ninguém entrou na terra prometida. Nem o próprio Moisés entrou. Só Caleb e Josué com as suas famílias. Então essa era a média da mortalidade mesmo desses homens. Esses homens, os adultos e as mulheres adultas que saíram do Egito, aquela geração ali que já estava na casa dos 35 a 40 anos, todos eles pereceram no deserto. Esse era o limite da idade deles, do tempo da peregrinação. E é por isso que ele diz, olha, nós estamos perecendo. Quando você contextualiza essa afirmação dele, né, naquele momento histórico, você percebe que é uma reflexão que é feita a partir da realidade do povo que foi perecendo pelo deserto. E ele sabe isso aqui é por causa do nosso pecado, da nossa incredulidade. Já deveríamos estar em Canaã há muito tempo, mas em função da incredulidade, de não termos obedecido ao Senhor, do povo não ter crido na palavra do Senhor, o Senhor nos fez ficar andando por esse deserto anos, anos e anos. Mas ele reconhece a limitação humana. E precisamos aprender isso, irmãos. A reconhecer a nossa limitação. Porque se por um lado, quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, isso gera em nós essa disposição para adorá-lo, quando reconhecemos a nossa limitação, isso deve gerar em nós o quebrantamento e a humildade para andarmos humildemente perante Deus e perante o nosso próximo. E Moisés vai falar aqui também de confiar na bondade, na graça de Deus. Ele diz, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Outra lição importante é confiar na graça de Deus e na bondade. Sabendo que sem a mão de Deus operando a nosso favor, nenhuma das nossas obras permanecerão em pé. É o Senhor quem tem que nos abençoar, quem tem que nos fortalecer e que tem que fazer com que as nossas obras permaneçam. E isso Moisés sabia muito bem. E isso é ter um coração sábio. O Senhor te deu um coração sábio. O Senhor te deu um coração que se rende à grandeza dele, que ao mesmo tempo se humilha e se quebranta por saber o quanto que você é pecador, mas que também se alegra na graça e confia na bondade e na misericórdia dele. Deus te abençoe e te dê um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém.